Tenta aí proposta de mudança para o Marco Civil da Internet, porém agora pelo caminho adequado, em vez de medida provisória, projeto de lei, que é assunto para o Congresso Nacional, né? Não há dúvida. Aliás, com pouquíssima chance de esse projeto ser aprovado no Congresso Nacional. Mas é o caminho. Não é medida provisória, não é assunto para medida provisória, é assunto para projeto de lei. E quem deve decidir não é o Supremo, nem é o governo, é o Congresso. Então, está no lugar certo, no Congresso, e pelo caminho adequado, projeto de lei. Não era realmente algo para medida provisória. E é claro que, imediatamente, há algumas reações bastante superficiais, né? Até porque o interesse do governo no projeto também ele é superficial. Ele é ensimesmado, ele olha para o próprio umbigo. E a reação também é ensimesmada, olhando para o próprio umbigo e criticando a priori pela origem do projeto, de onde ele saiu. Mas o Brasil, assim como qualquer país, não poderá fugir a um debate que hoje está mais avançado nos Estados Unidos, que é a censura. Quem a pratica, por que a pratica, que critérios usa e quem incentiva a censura. Nós já falamos aqui várias vezes que os tempos mudaram de tal maneira que um país onde nunca houve uma ditadura, os Estados Unidos, onde a mesma Constituição está lá em pé e sendo referência, e nunca houve uma segunda Constituição, uma Constituição de princípios de 7 artigos, com 3 dezenas de emendas, e uma imprensa que sempre teve liberdade. Enfrentou, claro, resistência de poderosos, pressões econômicas, pressões políticas. Durante algum tempo, teve de enfrentar também incursões do FBI, quando o FBI, até em razão da Segunda Guerra Mundial e depois em razão da Guerra Fria, com Edgar Hoover, acabou tendo muitas vezes um papel de polícia política, mas que foi rapidamente, ou na medida do possível, foi estancado, mas não encerrado. Não é? Então, vez ou outra, há problemas também com pressões da Polícia Federal Americana. Mas é uma imprensa livre, e que, aliás, sempre foi reconhecida como aquela que tratava os poderosos como funcionários públicos, mantendo uma distância, mantendo respeito pelo cargo, pela pessoa, mas sem cair de joelhos, sem prostrar-se diante do poder, sem prostrar-se diante do crime. Liberdade, e sempre mostrou independência e atitude crítica em relação ao poder, refletindo, aliás, a própria formação dos Estados Unidos como nação, um país que, é sempre bom lembrar, teve a sua sociedade civil formada antes mesmo de haver um Estado. Ainda não havia a independência conquistada e já havia uma sociedade civil. Então, a imprensa dos Estados Unidos foi capaz de balançar governos, de provocar crises, trazendo informações que o Estado tentava esconder, que governos tentavam esconder. E agora, esta mesma imprensa, pelo menos alguns dos seus principais veículos, das grandes corporações de imprensa, viraram panfletos ideológicos e passaram a defender a censura de quem pensa de outro modo, de quem tem outra linha de pensamento. Lamentavelmente, testemunhamos o New York Times, que não é o que mais vende, mas é aquele que tem mais prestígio global dos veículos dos Estados Unidos, dos jornais, em 2 ocasiões, em reportagens misturadas com editorial, defendendo a censura. Defendendo a censura. A censura de quem pensa diferente da linha hoje que prevalece, que é dominante dentro da redação do New York Times. Washington Post, que aliás cumpriu um papel
cretino nas últimas eleições, nas duas últimas eleições para a presidência dos Estados Unidos. Um papel lamentável de panfleto, realmente. Porque uma coisa é a posição editorial. É ótimo que um jornal, que uma emissora de rádio, que uma emissora de televisão manifeste seu apoio a um candidato e diga por quê. No Brasil há o problema da legislação em relação à rádio e TV, uma série de limitações anacrônicas, né? Muitas vezes no rádio e na TV não pode haver críticas a um candidato porque ele é candidato. Isso é uma cretinice, né? Mas é típico do poder brasileiro tentar se blindar ao máximo e aí impor um silêncio porque é uma concessão à emissora de rádio, porque é uma concessão à emissora de televisão. Mas os jornais têm essa liberdade, e lá todos têm. E é bom, e é tradicional, que coloquem lá na página do destaque do New York Times, do Washington Post, no principal jornal da NBC, da CNN, que coloquem um editorial defendendo uma candidatura presidencial e dizendo por quê. O problema é quando essa posição editorial contamina o noticiário. Porque aí o noticiário deixa de ser relato dos fatos, deixa de ser honesto, deixa de ter independência em relação à própria posição editorial daquela empresa. E torna-se dependente, torna-se panfletário, torna-se desonesto. E de repente esses veículos, com a força que tem, NBC, a CNN americana, o New York Times, o Washington Post, juntos com o Partido Democrata, passaram a pressionar os gigantes da tecnologia, lá do Vale do Silício, a exercerem censura pesada. Censura. Censura. Não é a mediação. Não é lançar fora mentiras óbvias. Não é lançar fora ataques inaceitáveis, mas é lançar fora opiniões que não são portadoras de ataques e que trazem ali um ponto de vista. Querem censura a pontos de vista sobre política, sobre economia, sobre guerras, sobre cultura, sobre a sociedade, até sobre a internet. Querem censura. E é claro, essas gigantes de tecnologia, elas têm uma característica, a amoralidade. Não é imoralidade, mas amoralidade. E estão prontas para defenderem seus interesses econômicos e corporativos, independentemente de valores, de princípios. Não é por acaso, aliás, que essas gigantes de tecnologia se ajoelham diante da ditadura chinesa. Se ajoelham diante do Estado totalitário chinês. E ajudem, inclusive, o Estado totalitário chinês a usar a internet como meio de controle, de vigilância, de perseguição, de descoberta de dissidentes. É lamentável. Nos Estados Unidos, a história é outra, é aquilo que muitos pensadores americanos estão chamando de totalitarismo brando. Não é o totalitarismo com tanques e fuzis nas ruas. É o totalitarismo intelectual. É o totalitarismo das academias e redações. O pensamento único. E geralmente defendido e exercido por gente que se diz democrata, defensora da democracia. Ora, como é isso? O democrata do pensamento único? O defensor do Estado de Direito, que defende censura intelectual e até censura prévia? Porque, às vezes, um pensamento exposto pode levar à censura prévia de tudo aquilo que o sujeito pretende escrever durante um período e talvez para sempre. Eu já disse aqui, e insisto,
que figuras distintas entre si, completamente diferentes, sem afinidades entre si, levantaram-se contra a censura imposta, por exemplo, ao Trump. Desde o Dugin, pensador russo, passando pela Angela Merkel, que está aí se despedindo do poder na Alemanha, vai se aposentar da política. López Obrador, presidente do México, uma figura histórica da esquerda mexicana, e um jornalista que tem uma linha de pensamento e defende ideias e conceitos que podem ser taxados, rotulados de antagônicos aos de Donald Trump, que é o Greenwald. Os quatro se levantaram contra a censura imposta ao Trump. Não pelo Trump, mas pelo princípio. Enxergaram ali esse totalitarismo brando ganhando estrada, ganhando caminho, avançando naquela que ainda pode ser vista como a mais livre das sociedades, mas que é hoje muito menos livre do que antes. É claro que onde há Estado, não há liberdade plena. A existência do Estado já é uma concessão das pessoas. Elas abrem mão de parte de sua liberdade para que haja o Estado. E, em troca, o Estado tem a função primordial de garantir que todas elas serão tratadas da mesma maneira e todas elas estarão sob o império da lei. Ou seja, o Estado é o garantidor de que ninguém vai impor-se pela força. Porque tem armas, o outro não tem. Porque tem dinheiro, o outro não tem. O Estado deve ser o garantidor dessa igualdade primordial. Todos estão sob o império da lei. E para que haja Estado, para que não haja aquilo que Thomas Hobbes chamou de o lobo do homem, ou seja, o homem é o lobo do homem, e por isso o Estado tem de existir para garantir que não haverá o reinado da força, o reinado do ouro, o reinado de quem tem mais recursos ou de quem tem armas. A igualdade primordial. Pois bem, as pessoas abrem mão de certa liberdade para que haja o Estado. O problema é quando o Estado passa a avançar sobre as outras liberdades individuais, até o seu ponto máximo, que é o totalitarismo, onde já não há o cidadão, há apenas indivíduos que são engrenagens da máquina que o Estado comanda. E qualquer indivíduo que se levantar contra a engrenagem deve ser varrido ou reeducado, no eufemismo das ditaduras, ou preso ou morto, como há na China, como há na Coreia do Norte, como houve na Alemanha nazista, aquele canalha regime nazista de Adolf Hitler, como houve no fascismo, como houve na União Soviética. É o totalitarismo, é o Estado que se torna totalitário e ele passa a ser o dono da sociedade e dos indivíduos, que deixam de ter a condição primordial de um indivíduo, a liberdade. O que é o totalitarismo brando? As instituições são mantidas, as aparências são mantidas, mas a circulação de ideias passa a ser controlada. O pensamento distinto daquele que tomou de assalto academias universitárias e redações, ele passa a ser silenciado, combatido, apagado. Isso lembra muito o 1984 do George Orwell. E é interessante, eu falei aqui do Greenwald. Vocês podem ver aí, podem entrar no Twitter dele hoje. Ele tem uma sequência demonstrando o seguinte, que esses grandes veículos americanos apagaram um fato.
ou tentaram apagá-lo. A história do Hunter Biden, aquele e-mail que demonstrava ligações de Joe Biden, ligações perigosas, com o governo da Ucrânia e com a ditadura chinesa, não ligações ideológicas, nada disso, sem fantasias, sem teorias da conspiração, ligações de interesse pessoal. Quando aquilo veio à tona, rapidamente, a CIA lançou um balão de ensaio. Olha, vamos ver se cola. Não, isso aí foram agentes russos que inventaram isso aí. Esse e-mail não é genuíno, não é verdadeiro. Isso é coisa da inteligência russa. E o que deveria fazer a imprensa americana, o que ela teria feito em outros tempos? Ela iria investigar, ela iria embrenhar-se naquele assunto, até saber se de fato era engenharia da inteligência russa ou um e-mail do filho do candidato Joe Biden. O que fizeram os veículos que têm mais peso, mais importância, mais relevância, disseram, é coisa da inteligência russa, a CIA falou, tá falado, e esqueceu o assunto. A redação esqueceu, apagou, jogou para debaixo do tapete. Um outro veículo continuou batendo naquilo. E aí está um ganho que os Estados Unidos têm, que é uma forte imprensa independente. Jornalistas que não estão ligados às grandes corporações e que trabalham com independência. Eles continuaram investigando. E agora vai sair um livro mostrando que o e-mail é genuíno. E não é que vai sair o livro e trazendo a grande revelação. Já está claro, já está revelado. E mais. Também foi revelado na semana passada que aquelas ligações alegadas entre Trump e a Rússia, vocês estão lembrados? Chantagens do Putin que aprisionaram o Trump. Que aquilo foi elaborado pela equipe de Hillary Clinton. E agora isso vem à tona, com o depoimento do próprio advogado que trabalhou para a equipe de Hillary Clinton. Ele descobre isso, ele descobre que foi usado. E aí, o que faz esta grande imprensa, esse conjunto de corporações de imprensa dos Estados Unidos? Tocam no assunto e, imediatamente, o silêncio. Não é um assunto para ser batido, rebatido, repisado, presente em cada edição, em cada jornal, em cada telejornal, em cada jornal de rádio. Vai desaparecendo. Só que lá, insisto, há grandes jornalistas que não aceitaram a canga das corporações. E estão trabalhando com independência e revelando tudo isso. Então, a questão da internet, ela deve ser debatida prioritariamente a questão da censura. Não a remoção de mentira. Aliás, toda mentira deve ser castigada, parafraseando em parte o Nelson Rodrigues, que dizia toda nudez será castigada, toda mentira será castigada. A mentira é algo abominável, sempre, sempre. É antiga. Não é à toa que nos 10 mandamentos você encontra não darás falso testemunho. O falso testemunho é obviamente uma mentira. O problema é que nestes tempos, com redes sociais, etc., há a sistematização da mentira. E é usada por diversos grupos. Diversos grupos. De todas as tendências ideológicas e políticas. Sistematizam e usam a mentira. Isso é crime e tem de ser tratado como crime. Isso não está em discussão. Não é possível tolerar a mentira. É óbvio. Ou a infâmia, ou a injúria, ou a difamação, ou a calúnia, tudo isso tem de ser tratado como crime.
E há mecanismos para isso. E é claro que a rede social não pode ser a terra da impunidade, onde todos podem mentir à vontade. Não. Tem de haver o processo legal, a punição, inclusive, dependendo do caso, cadeia. É óbvio. Mecanismos que já existem. Agora, o que não pode, porque é muito perigoso, é a seleção da mentira. A mentira que pode, a mentira que não pode. O mentiroso que não será tolerado e o mentiroso que será tolerado. Não pode. Não pode haver seleção para punição à mentira. E é isso que ditaduras fazem. Elas mentem, mas é a mentira oficial. É aquela que deve ser propagada. E a verdade é combatida, porque obviamente a verdade não interessa a um sistema totalitário. Porque o sistema totalitário prende, persegue, tortura, mata. Então é claro que a verdade o incomoda, porque a verdade vai revelar a perseguição, a prisão, a tortura, o assassinato do Estado pelo Estado, o Estado matando seus dissidentes, seus descontentes, seus rivais. Mas nas democracias, o que se espera é que toda mentira seja castigada e que não haja seleção de mentirosos. Não pode o veículo profissional de comunicação ser uma usina de mentiras, protegido pelo manto de ser um veículo profissional de comunicação. Não pode a mentira ser tolerada, ser tratada como algo aceitável, parte do jogo, porque ela partiu de alguém que defende posições idênticas às daqueles que controlam esse totalitarismo brando. E a força da lei que atinge os demais, mas jamais aqueles que pensam da mesma maneira, os coincidentes. Isso é Marcuse, Herbert Marcuse, que, embora muito desconhecido, é reproduzido cada vez mais e a sua pior obra, a pior parte da sua obra, virou referência ideológica e intelectual para grande parte das últimas gerações. E isso é reproduzido e reproduzido e reproduzido até que virou aquilo que ele defendia: o governo dos iluminados. Não é o governo estando no poder, na presidência, na Corte Suprema, no Congresso. É o poder da informação. Os iluminados vão controlar a informação. Que história é essa de iluminados? Que história é essa de portadores do conhecimento que ninguém mais tem, e, portanto, eles devem ser os déspotas da informação? E que podem censurar e que podem dizer o que vai e o que não vai. Esse é o debate urgente a respeito da internet. Não essas bobagenzinhas que mobilizam muitas vezes correntes políticas, os bolsonaristas, os lulistas, os ciristas, os doristas e os istas todos. Não. É a liberdade de todos eles, do cirista, do lulista, do bolsonarista, do defensor do Biden, defensor do Trump, do defensor do Putin. É a liberdade individual que não pode estar sob controle de meia dúzia de pretensos iluminados. E é isso que está crescendo, ganhando corpo, sendo edificado como totalitarismo brando, do qual os seus próprios agentes serão vítimas, como foram os da Revolução Francesa, eles próprios guilhotinados ao fim.
porque o que esses totalitaristas brandos parecem não entender é que eles estão apenas passando uma mão de tinta na antessala da grande tribulação. Vinícius Bueno. Esse comentário do Cláudio Zaidan, tema de abertura do Bandeirantes Acontece, vira podcast. Pode ser ouvido em todos os agregadores. Isso, claro, sem falar do nosso site radiobandeirantes.com.br. Lá você consegue acompanhar não só a live, mas também vários recortes com os principais destaques da nossa programação. 3h52. Rede Bandeirantes de Rádio.